Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo onde a gente vai seguir conversando sobre o balão gástrico. E a gente viu no nosso vídeo passado que quando a gente está falando do balão gástrico, nada mais é do que a gente traçar um processo imaginativo que vai gerar uma alteração de percepção através de sugestões diretas, baseada num conceito também de ancoragem. E essa alteração de percepção vai fazer com que a pessoa emagreça. Tá? Isso a gente já tinha conversado. Se você não viu o vídeo passado, volta lá, porque ele é fundamental para a compreensão desse vídeo sobre o balão gástrico hipnótico. Bom, dito isso, eu tenho certeza que você já entendeu isso aqui. E eu preciso trazer um conceito, que é o conceito de como tornar este balão gástrico definitivo, efetivo para a pessoa. Porque o balão gástrico, ele precisa ser entendido como uma ferramenta do processo e não como a finalidade do processo. E o que eu vou colocar aqui vai clarear um pouco exatamente esse conceito que eu trouxe para você agora. Vamos pensar o seguinte, gente. Uma pessoa tem uma compulsão alimentar. E devido a essa compulsão alimentar, a pessoa engorda. O que é uma compulsão alimentar? Uma compulsão alimentar nada mais é do que uma nominalização, do que um nome dado para um desencadeamento emocional. E o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente fala que uma pessoa tem uma depressão, uma síndrome do pânico, uma compulsão alimentar, um toque e por aí vai, a gente está dizendo que existe um processo emocional dentro dessa pessoa. Se a gente for para a área da neurociência, a gente tem ali sinapses que estão sendo excitadas através de um potencial de ação e estão desencadeando um processo. Mas o que eu quero que você entenda é que a gente tem uma base e essa base recebe um nome. E esse nome que a pessoa dá, ela relaciona com o resultado, que poderia ser também a consequência. A gente tem uma base, essa base recebe um nome e gera um resultado. Então, para aquela pessoa que vai te procurar na sua clínica, essa pessoa, ela está falando o quê? Bom, eu tenho vontade de emagrecer, consequentemente, o resultado dessa compulsão alimentar é o ganho de peso, mas eu não consigo. Parece que tem alguma coisa que me trava, parece que tem alguma coisa que não deixa eu dar o primeiro passo, ou o segundo, ou o terceiro. E o que é essa coisa, gente? É essa base emocional. Claro que dentro da base emocional vão entrar aspectos cognitivos, comportamentais, mas a gente tem, cientificamente falando, uma base que vai sustentar aquele processo. Consequentemente, digamos que eu vou lá e faço simplesmente a instalação do balão gástrico hipnótico. Se eu instalo o balão gástrico hipnótico, eu acabo com essa base emocional? 5 segundinhos para você pensar. Se eu instalo o balão gástrico hipnótico, eu acabo com essa base emocional? 5 segundos no cronômetro. A resposta só pode ser negativa. E eu creio que você também chegou nessa conclusão. E por que isso? Se eu instalo o balão gástrico hipnótico, eu vou lá e instalo o balão. Concordam comigo que eu estou atuando no sintoma daquilo e não na causa do problema? O que eu quero dizer? A base emocional ela vai continuar. Aquela compulsão alimentar, que é simplesmente o nome de uma base emocional, ela continua existindo. E como ela continua existindo, eu simplesmente travo aquilo com o balão gástrico hipnótico durante um tempo. Então, esse balão gástrico hipnótico está travando o ganho de peso. E aí, durante aquele período em que a pessoa está com aquele balão gástrico hipnótico, o que acontece? Eu tenho uma redução do peso e, consequentemente, eu incentivo esse processo de emagrecimento. Só que o balão gástrico hipnótico, gente, ele não dá controle para a pessoa.
né? A pessoa que come muito, ela vai falar, nossa, agora eu tenho controle. Não, ela não dá controle. Ela tira o controle da pessoa tão quanto a compulsão alimentar. Não é a pessoa que está com controle, tem uma coisa que está lá dentro que está sustentando aquilo. E aí aquilo talvez dure 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, mas ninguém vai ficar com balão gástrico hipnótico pela vida toda. E aí o que acontece? Em determinado dia, esse balão gástrico vai embora. E aí quando esse balão gástrico foi embora, essa pessoa emagreceu 20 quilos. E aí esse balão gástrico foi embora, e quando o balão gástrico foi embora, o processo emocional continua, a compulsão alimentar, que é o nome, a nominalização desse processo emocional continua, e consequentemente, eu tenho aqui mais uma afetação que estava travada por aquele balão gástrico hipnótico, mais uma afetação nesse emagrecimento. E o que acontece? Essa emoção vem com tudo. E aí essa pessoa começa a ganhar 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos. E esse emagrecimento vai embora. E a pessoa recupera tudo. E aí a pessoa vem te procurar de novo. Ah, vamos instalar o balão gástrico. E aí ela perde 20, ganha 20. E você vai simplesmente... Você não, né? Que você está entendendo e você sabe dessa lógica. Mas a pessoa que faz sem compreender isso, ela vai só travando o processo. Claro que no meio disso, repito, a gente tem questões cognitivas, comportamentais, mas o que importa é a gente entender por que aquela pessoa tem uma compulsão alimentar. Não é do nada. Porque uma pessoa tem e eu não tenho, mas eu tenho outras coisas. E por que eu tenho outras coisas? Porque é uma base emocional. Se eu tenho receio de passar embaixo da escada, pegando aqui uma coisa que a priori é boba, se eu tenho receio, é por quê? Porque existe uma base emocional que quando eu olho para uma escada, eu não consigo passar por debaixo dela. A compulsão alimentar é exatamente a mesma coisa, é uma base. Então, gente, nesse nosso penúltimo vídeo em que a gente está falando do balão gástrico, o que eu quero que vocês entendam é, para eu ter efetividade numa instalação do balão gástrico hipnótico, não adianta eu ser um mero aplicador de técnicas, utilizar uma ferramenta para conter uma vontade natural, emocional, da pessoa desenvolver um processo de ganho de peso. Eu preciso o quê? Tratar conjuntamente, e aí pode ser sim conjuntamente com esse balão gástrico hipnótico, eu preciso tratar essa questão emocional. E quando eu trato essa questão emocional, eu acabo com a base. E aí esse balão gástrico que por acaso for instalado, ele vai atuar na perda de peso, e aí a pessoa foi lá e perdeu 20 quilos. E aí, quando esse balão gástrico é retirado, não existe mais a base emocional. Se não existe mais a base emocional, aquilo que era chamado de compulsão alimentar também não vai existir mais. E aí sim, a gente vai ter um ganho definitivo no processo. Ok, pessoal? Então é isso. Esse é o nosso penúltimo vídeo dessa minissérie a respeito do balão gástrico. E na última etapa eu vou falar para você a respeito da técnica, da instalação, enfim, para que você conheça e você possa aplicar caso você queira na sua clínica, obviamente. Lembrando que há uma necessidade do trato da base emocional. O balão gástrico, ele é uma ferramenta de auxílio à perda de peso. Ele não é uma ferramenta de resolução da compulsão alimentar. Ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado e em breve nos encontramos novamente para falar mais sobre hipnose, hipnoterapia e as questões da mente.